Salve Boa noite, Jesus. salve Jesus. Salve Maria Salve Maria Santíssima. Santíssima. Boa noite, Mônica. Boa noite, Gustavo. Muito meu bom poder amigo. fazer o evangelho com você, Mônica. Eu também estou muito honrada de estar aqui com você hoje. Você na sua casa também faz nesse domingo? Você costuma fazer de domingo em casa? Não, em casa eu faço às quartas-feiras, às 21 horas. Então essa semana você vai fazer 2 vezes. Essa semana, 2 vezes, terei esse encontro com nossos amigos espirituais. Essa é a minha segunda vez no dia de hoje, que eu faço também de domingo, lá em casa. Então eu faço tá 2 no vendo? domingo. A gente tá no caminho, né? Tá Tem no que caminho. rezar. Boa noite, pessoal. Espero que todos tenham tido um ótimo domingo. Agora chegou a nossa hora, na hora do nosso encontro, a hora do nosso Evangelho no Lar. Estão todos preparados? Estão com a Bíblia? Os que gostam de colocar água, os nominhos estão aí na peneira, as pétalas. Então, enquanto vocês vão se preparando aí, o Gustavo vai fazer a saudação para todos vocês e depois a gente começa com a nossa oração de abertura. Hoje qual que vai ser o tema, Gustavo? Para o pessoal ir procurando. O tema hoje é: aqueles que se humilharem serão exaltados. Lucas, capítulo 14, versículo de 8 ao 11. Muito bem. Eu gosto muito dessa parábola também, que ela é polêmica, né? Então, era o que a gente estava conversando um pouco antes de começar o evangelho. É uma parábola bem polêmica que eu não tenho hábito. Eu acho que eu li essa parábola 1 ou 2 vezes no máximo, mas não é uma parábola que... Para te falar assim, eu tenho conhecimento da parábola de conversar muito com as pessoas, mas também não peguei ela a fundo, porque é o que eu falei, falar em humilhar e ser exaltado são 2 coisas assim que as pessoas confundem muito, né? E eu acho que isso criou um misticismo muito grande a partir dessas palavras. Exatamente. Né? Mas vamos lá. Então, já conseguiram se achar aí na Bíblia, nessa parábola? Então, vamos orar a Deus, pedir a Deus que nos ilumine, que nós possamos ter um início de semana aí abençoado por Deus, que a gente não peça só por nós. Nós estamos num momento que a gente tem que pedir por nós e por toda a humanidade, pelos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos entes queridos. Então, que a gente possa, nesse momento, nos unir em um grupo de pessoas que queiram o mesmo para o mundo, para o Brasil. Que a gente quer o melhor para todos nós. Que o que quer que esteja reservado para nós, que nós possamos ter o aprendizado, ter o entendimento de tudo isso. E com a nossa fé, com a nossa prece, a gente possa mudar o que puder ser mudado. Tá bom? Então, hoje eu escolhi uma prece que eu gosto muito e que eu oro sempre, todos os dias. É a oração do anjo da guarda, que é ele que está com a gente todos os dias e todos os momentos. Oração do anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti fui confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. É isso, né? Que a gente possa tornar o mundo melhor, nos tornar pessoas melhores. Bom, repetindo o tema, gente, para quem ainda não pegou, é o aquele que se humilhar será exaltado. Lucas, capítulo 14, versículos de 8 a 11. Vamos lá. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assenteis no primeiro lugar,
não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É interessante pensar que só nesse começo já me chamou a atenção. Quando por alguém fores convidados às bodas. Eu lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa, ela já me falou isso. Eu não entendo direito o evangelho, porque ele usa termos que a gente não tem na nossa rotina diária. Mas é que a gente esquece que foi escrito há mais de 2.000 anos, né? Exatamente. E é aí que a gente acha que a gente não entende. É aí que a gente acha que são palavras difíceis, que a gente não tem a capacidade. Eu mesma, hoje, conversando com o Gilson, estava falando, gente, as palavras do evangelho são muito difíceis. Mas, num momento desse, se você parar, para mim ficou claro agora. Tanto é que eu tinha até pesquisado algo que facilitasse o meu entendimento. Mas agora você lendo, eu ouvindo, ficou super claro. O que quer dizer? Que quando você chegar ou estiver em algum lugar, algumas pessoas se colocam no melhor lugar. Só que você tem que esperar ser colocado. Esperar ser convidado para estar lá. Eu achei interessante que aqui, para mim, se estabeleceu mais ou menos uma dualidade, né? Em vez de você chegar no lugar e já se sentir dono daquilo, você já se sentir que pode sentar na melhor cadeira que vão te apresentar. Vamos colocar, né? Você chega e senta na cabeceira. Quer sentar na janelinha já. Em vez de você querer já chegar e sentar na janelinha, ele meio que fala, senta em um lugar mais humilde, mais tranquilo, para que você espere que o dono, aquele que te convidou, te chame e fala, suba, vamos a outro lugar. Exato, aquele que te convidou, que vai te dar o lugar que você merece, o lugar de honra. E vai tirar aquele que chegou achando que era... Que tinha a pompa toda. E isso é tudo na vida, né, Gustavo? A gente, às vezes, chega num lugar achando que a gente... Eu vou falar que a gente coloca isso como se colocando. Eu, Gustavo, João, todas as pessoas. Às vezes, a gente tem essa falta de humildade. Sim. Só porque a gente talvez saiba um pouco mais, entenda um pouco mais, se vista um pouco melhor, a gente acha que pode chegar nos lugares, pode chegar num ambiente e se colocar no melhor lugar. Só que não, a gente tem que se colocar, sim, mas esperar que você seja colocado pela pessoa que te convidou ou mesmo por alguém que está preparado ali para te colocar no lugar correto. Eu acho que, inclusive, uma das coisas que a gente falou que às vezes tem uma diferença por conta da época em que foi falado, essa questão da humilhação. Quando se fala você deve se humilhar, quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, isso para mim criava uma grande dúvida. Porque eu vi os espíritos falarem que a gente tinha que ter autoestima, a gente tinha que ter confiança própria. Aí, ao mesmo tempo que eu tinha que confiar em mim, eu tinha que chegar no outro e me humilhar. Eu falava, cara, mas para mim isso causa muito conflito, muita discordância, muito conflito. Exatamente. É o que a gente fala. As pessoas às vezes não entendem, principalmente na espiritualidade, né, que o serviço mais simples é tão importante quanto o serviço maior. É o que essa espiritualidade sempre fala para a gente. Não importa aonde você esteja trabalhando, seja na água, seja na prancheta. A importância do seu trabalho é a mesma. Só que, às vezes, as pessoas não querem ficar ali na água, porque não estão perto das entidades, estão achando que isso, no geral, às vezes estão achando que é muito simples. Sim. Aquele trabalho. É interessante que aí entra com outra frase do próprio Cristo, né? Eu não vim a este mundo servir, eu vim para... Não, perdão. Não. Eu não vim a este mundo para ser servido. Eu vim a este mundo servir. E é muito interessante que entra justamente aqui. Quem é aquele que mais serve? É justamente aquele que mais tem humildade. Mas eu tenho humildade. Tem um livro
que eu li, não sei se é Sabedorias, acho que é Sabedorias de Pretos Velhos. Esse livro é muito bom. Que tem uma passagem de um centro espírita, né, de mesa branca, que a qual eles não trabalham com protetores, essas entidades. E em certo momento, o preto velho se apresenta. Até então ele estava como médico. Então ele estava sendo muito bem tratado, que era aquela entidade médica, e de repente ele se apresenta a mesmo espírito, como preto velho. Aí ele começa a explicar para os membros da mesa qual a importância dos pretos velhos ali. Tanto é que um membro da mesa fala que, para o espírito, não, aqui não é seu lugar, você não pode se apresentar aqui. Até aquela história em que ele começou a se apresentar como empresário, né? Exato. Aí ele foi bem aceito pelo lugar. Exatamente. E enquanto preto velho ele não era bem aceito. E por que os pretos velhos trabalham tanto a sabedoria e a humildade? Eles trabalham isso através da simplicidade deles, né? Exatamente. Até aqui na casa tem esse caso, né? O José Roberto Alonso, ele vem como médico, muitas vezes. Só que é o mesmo espírito que, por vezes, vem com a vestidura do pai Miltinho. Pai Miltinho, exatamente. É o mesmo então, espírito. A gente, às vezes, confunde isso. Eu me humilhar, gente, não é você... como de ser bobo de alguém. Você se xingar, se flagelar. Isso, se colocar abaixo das pessoas. Não é isso. Se humilhar não é isso. Nessa passagem. É estar no lugar que você tem que estar e ter a humildade de querer aprender. A humildade de estar nesse caminho junto a Cristo e com Cristo. Porque eu até procurei algumas coisas aqui e diz aqui que Jesus foi tão humilde, que mesmo no momento em que ele estava sendo crucificado, ele pediu por aqueles que estavam humilhando ele: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então, assim, daí vem o ensinamento de Jesus. Em momento algum, em nenhuma passagem de Jesus na terra, ele humilhou alguém e ele nunca se sentiu humilhado. Eu acho interessante essa questão de sempre se colocar em uma posição de servir, né, uma posição de humildade, porque aí a gente começa até a entender as bases que essa casa traz, né, a missão da casa. Eu acho lindo que na missão da casa aborda justamente isso, tendo a humildade como base, a disciplina como regra e a perseverança como objetivo. Ou seja, a humildade como base. A humildade é a base de tudo para que a gente consiga aprender, consiga, digamos que, aceitar as acusações de pessoas que às vezes nessa vida a gente não conhece, mas que a gente é devedor delas por outros motivos. Então eu acho interessante que a base de tudo é a humildade. Para mim, essa passagem que a gente lê exemplifica exatamente isso. É, exatamente. A base da nossa vida deve ser a humildade. E às vezes, Gustavo, as pessoas também, muita gente passa por nós aqui nas caravanas, e às vezes no correr do dia a dia, a gente que está aqui dentro da casa faz o trabalho espiritual, mas o trabalho material, às vezes na correria você passa por alguém e sem querer não cumprimenta ou tem alguma atitude, as pessoas falam assim: olha só, essa pessoa não é nada humilde, como pode? E às vezes não é, gente, às vezes é a correria. A gente tem que também saber administrar isso, essa confusão de pessoa com trabalho e personalidade. Tem pessoas que têm a personalidade de ser mais distraídas. Então, aqui pra gente é isso. A humildade é a base de tudo. É o que o Dr. Adolfo nos traz todos os dias. Humildade. E a gente aqui também para aprender. É interessante pensar, né, que faz total sentido, porque se o Adolfo foi um dos apóstolos do Cristo, faz muito sentido que ele traga como a missão da casa, uma das principais bases, a própria humildade. Ou seja, mais uma comprovação de que ele foi um dos apóstolos de Cristo, porque ele aprendeu isso com Cristo. Exatamente. Aprendeu humildade. E todos nós estamos aqui também aprendendo. E se a gente pensar, a humildade pode ser até, digamos que,
é aquilo que... A falta de humildade é aquilo que torna a humanidade, por vezes, tão ruim. Se todas as pessoas tivessem humildade suficiente, a gente deixaria, muitas vezes, de ser tão soberbo e arrogante. Eu lembro que um grande brasileiro, ele sempre falava, né? Que o grande mal da humanidade, aquilo que os evangélicos chamam de Satanás e de diabo, na verdade é a ignorância. E a ignorância nada mais é do que a falta de conhecimento. E a gente não adquire conhecimento quando a gente acha que sabe mais do que a gente sabe. Que já sabe de tudo. Ou seja, né? falta humildade. Então, aí por isso que Jesus fala, né? Que os humildes serão exaltados. Então, não é que a gente tenha que ficar ali de coitadinho para que Cristo nos exalte. Não, a gente tem que fazer o certo, o correto. E nós estamos aqui sempre para aprender. A humildade também é aprender. Exatamente. Gente, agora a gente convida vocês para prepararem um copo de água de vocês. A Mônica vai fazer mais uma oração para a gente. E Isso. que a gente frutifique os copos de água, né? Para finalizar esse dia. Exatamente. E assim, gente, leiam novamente essa parábola. E leiam para vocês. E procurem entender. Tire a dificuldade das palavras e procurem entender o que cada uma delas diz. E o que cada uma dessas palavras está dentro de vocês. Como disse Jesus, né? Quanto de Jesus há em cada um de nós. Tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez estar essa noite aqui com vocês. Desejo a todos uma ótima semana, que todos possam ser abençoados com o amor de Jesus e de Maria Santíssima, e que vocês possam, a cada dia dessa semana, a cada dia do dia, ter um pouquinho de Jesus dentro de vocês, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a oração do amanhecer, que daqui a pouco, né, já começa a madrugada com Deus e já começamos um novo dia, uma segunda-feira. Nada como a oração do amanhecer, para que a gente possa também, nessa oração, trazer um pouco de Jesus e que a gente possa ter um pouquinho de Jesus dentro de nós e que cada um que se aproximar possa ver esse Jesus que existe dentro da gente. Tá bom? Oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo hoje com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um deles. Cerra meus ouvidos de toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encham a minha alma. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Essa oração é linda, né? Então, vamos tomar aqui a água, que todos possam ser abençoados. Tem que brindar e depois beber, senão... Tem que brindar, né, Gustavo? Tem que sempre brindar. Então, que todos tenham uma boa noite. Boa noite, Gustavo. Tenha uma ótima semana. Até amanhã, né? Porque a gente se vê na segunda agora. Até amanhã. Daqui a pouquinho nós estamos juntos novamente. Daqui a pouquinho. Então, aproveitar agora, né? Pode falar. Aproveitar agora o final do domingo de vocês com a família, para quem estiver em família no momento. E já pedindo também para que se comece uma grande semana, se planejar para a semana que se inicia. Eu lembro que o Zé da Estrada sempre falava a importância dos dias da semana. Ele sempre falava, domingo é o dia de você se planejar para o resto, para os afazeres que virão na semana que se inicia. Então é isso. Muito obrigado à companhia de todos vocês nesse evangelho. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Boa noite a todos, bom descanso e uma ótima semana.